sintetizando o resultado daquilo que se esperava e não aconteceu, a reforma do sistema financeiro não promoveu um desenvolvimento de instituições financeiras privadas que substituíssem o setor público, as instituições do setor público, no financiamento de longo prazo. Então, isso não aconteceu. Assim como, no período Milagre, o governo tem um forte papel de empuxo da economia com seus investimentos em estatais, seu investimento em infraestrutura, no sistema financeiro, o governo tem um papel crucial, as instituições de governo têm um papel crucial no financiamento desse período de crescimento da economia extraordinário, né? Na segunda perna, né, do que foi a reforma do sistema financeiro, nós temos a atração, né, de fluxos de capital. Então, se essa era a intenção, foi altamente teve um alto sucesso, né, a atração de capitais através dos mecanismos, né, reformulados e criados, né, no caso da lei 4131, é uma reformulação da lei, e no caso da resolução 63, é a criação dessa resolução pelo Banco Central. Então, como a gente vê aqui nesse quadro, há uma participação muito forte dessas duas normas jurídicas na atração de capitais. Então, aqui nessa última coluna a gente vê que o volume que entrou de fluxos de capitais por meio dessas duas normatizações é muito significativo, né? Ao longo do período, você vê que no início até 1975, né, mais ou menos, você tem uma certa, quer dizer, 72 e 73, você tem uma certa estabilidade, mas a tendência de entrada pela lei 4131 vai crescendo significativamente até a crise. Aqui já é um período de crise de balanço de pagamentos, né? Não vou entrar nisso agora, não é nosso objetivo, mas vocês devem saber a crise da dívida externa, então começa por aqui. Pela lei 4131, a gente percebe que uma certa entrada atraída por instituições públicas, né, tem o mesmo comportamento. Inicialmente não é tão grande, mas vai crescendo ao longo da década. Já o setor privado doméstico, ele tem uma tendência ao contrário do setor público. Ele inicia mais forte e vai, ao longo do tempo, vai tendendo a enfraquecer a sua participação. E já o setor, os agentes privados externos, empresas externas, elas têm uma participação relativamente forte, mantém isso e vai crescendo, não tanto quanto o setor público. Então, isso se dá porque as empresas do setor público são maiores, né? Têm mais capacidade de atração de investimento externo, e já as empresas do setor externo não têm interesse, a gente vai saber por que tanto, e nem tamanho também, né? Melhor, as empresas nacionais não têm tanto tamanho para essa atração e o setor externo tem. Pela resolução 63, que é a atração via bancos, observe que ela começa mais ou menos estável até o fim do assim chamado milagre, e tem uma crescida mais para o final da década, né? E a gente já vai ver por que isso, como é que isso se relaciona com uma dinâmica que se estabelece. Então, você veja que a dinâmica que se estabelece, então, em relação aos agentes privados, nós temos um maior apetite, digamos assim, dos bancos nacionais atraindo recursos externos mais para o final da década,
mais para o final da década. Todos eles fazem a mesma coisa, mas o setor nacional é mais forte. Mas qual a relação disso com o que vai acontecer, digamos assim, por que esse endividamento externo cresce justo quando nós estamos caminhando para um período recessivo, que é pós 73, 74, né? Você não precisa lembrar, nós temos aqui em 74 a crise do petróleo, que é a primeira crise do petróleo de 74, depois uma segunda de 79. Então, aqui nós temos esse período meados da década de 70, é um período recessivo, como a gente já viu anteriormente. E ainda assim, a atração de capital externo, ela cresce, né, por meio dessas duas normativas que são muito importantes. Então, a gente vê que é o caminhar para a crise da dívida externa, como vocês já devem ter estudado. Você tem uma crescente fragilização, né, das contas externas brasileiras. Então, isso aqui são indicadores, vamos chamar assim, indicadores de liquidez internacional ou de solvência internacional. Então, por exemplo, a capacidade, a proporção entre serviço da dívida, exportações, serviços de amortizações, juros que tem que se pagar sobre a dívida externa, que tem a ver com a entrada desses fluxos de capital, você vê em que vai se deteriorando, né? Então, se a relação sobe, quer dizer, se eu tenho mais serviço para pagar por minha capacidade de exportação, significa que eu tenho uma deterioração da minha capacidade de pagamento ao exterior. Então, você vê que, nesse caso, ela vai se deteriorando ao longo da década. Também as reservas em relação à dívida vão caindo ao longo da década, né? Até chegar em 82 aqui, quando é declarada a moratória da dívida, quase que declarada, a renegociação da dívida, a moratória declarada pelo México, que tem impacto sobre nós, a dívida externa bruta em relação às exportações, que vai crescendo, e a dívida externa líquida em cima das exportações, que também vai crescendo ao longo da década. Então, obviamente, portanto, aquelas duas normativas, a Lei 4131 e a Resolução 63, têm impactos diretos, né, que a gente viu sobre esse desenvolvimento da nossa questão da dívida externa, né? Então, como é que se relacionam, né, essas duas coisas que a gente acabou de ver anteriormente? Um crescimento do setor financeiro muito grande naquela segunda metade da década de 70, quando a economia já está em recessão. E a vinculação disso com um crescimento também expressivo dos fluxos de capitais, quando a gente olha aqui, os fluxos de capitais externos crescendo justamente quando a economia já está em recessão. O que acontece? Então, a Conceição Tavares, ela então descreve, por assim dizer, um mecanismo que relaciona essas duas coisas, né? O crescimento do setor financeiro, mesmo após a recessão, e o crescimento do endividamento externo durante esse período recessivo. Então, ela chama, né, não chama exatamente isso, ela chama de esquizofrenia financeira, em outro momento ela vai chamar de ciranda financeira, ou isso vai ser chamado de ciranda financeira, mas a ideia é que, como ela diz, as reformas bancárias e financeiras de 1966 e 68 permitiram o estabelecimento de duas formas separadas de dinheiro, né? O dinheiro de curso forçado, papel, moeda, depósito à vista, e o dinheiro financeiro, que cumprem formas separadas das demais funções do dinheiro, né? Reserva de valor, etc. Com o instrumento da correção monetária, então, olha aqui, segundo a Conceição Tavares,
Tavares, essa ideia de correção monetária garantir rentabilidade real para ativos financeiros, né, que foi aplicada, como ela diz, generalizadamente a todos os ativos financeiros. Esse dinheiro, como o próprio nome indica, manter o capital dinheiro valorizado a partir de um padrão arbitrado pelo Estado. Então, isso garantia uma taxa de juros positiva. Então, ali no pós-1975, meados da década de 70, já numa crise doméstica grande, a correção monetária garantia a valorização real dos ativos financeiros. E, obviamente, com taxa de juros real positiva, quer dizer, garantida pela correção monetária, atraía-se capitais externos. Né? O diferencial de juros doméstico externo favorecia a entrada de capital estrangeiro. Essa forma de medir o dinheiro, antes reservada ao sistema financeiro da habitação, era exclusiva para o sistema monetário de habitação, foi espalhada, se generalizou de tal modo que todos os saldos líquidos relevantes se mantêm sob essa forma corrigida. Então, olha o que acontece.